Graças e paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da TV Promessa RS. Nós estamos iniciando mais uma Escola Bíblica do Sul. Este é o nosso encontro semanal. Lembrando que todas as quintas-feiras, às 19h30, nós temos aqui um encontro e você tem esse encontro marcado aqui com a gente. Estamos juntos nessa nossa jornada pela lição bíblica do quarto trimestre deste que tem como tema questões inquietantes sobre o futuro, a doutrina das últimas coisas. Por gentileza, meus irmãos, compartilhem aí o nosso link, deixe o nosso like, vai potencializando aqui, por gentileza, o nosso canal. Se inscreva no canal da TV Promessa RS. Feito isso, ative aí o sininho para que você possa ser avisado de todas as nossas programações. Fique com a gente. Estamos de volta para a lição de número 1, que tem como tema a Bíblia e o futuro. E hoje aqui com a gente nós teremos a participação do seminarista Eduardo. O seminarista já esteve aqui com a gente em outras oportunidades. Ele é segundo-anista do Seminário Teológico Promessista e nós estamos aqui começando, inaugurando esse novo formato, né, pastor Rogério? É isso aí, pastor. Nós vimos que, acho que esse aqui traria muito mais possibilidades, né, pastor? A gente convidar pessoas de fora, às vezes pessoas que não têm a disponibilidade de estar vindo aqui, mas que têm um conhecimento muito bom para nos ajudar e para contribuir com a nossa escola bíblica, né? Então, nós vimos que essa seria uma boa possibilidade e agora estamos aqui, né? Isso Vamos aí. orar a Deus para que dê tudo certo, né? Isso mesmo, né? Um novo formato e olha só, inaugurando com o seminarista Eduardo, está lá em São Paulo, né? Sim, E esse novo formato está nos permitindo ter pessoas aí de outras localidades, pessoas sim. da própria convenção aqui do Rio Grande do Sul, que de outra forma não conseguiria nos contribuir com a gente, mas Com certeza. E que contribuição que vai ser, né? Um seminarista, então, já finalizando ali, não imagina, vai trazer aqui para nós aqui, né, benção. os esclarecimentos aqui, fantástico, né? Isso mesmo. Muito bem, missionário seminarista Eduardo, seja muito bem-vindo, bom tê-lo aqui com a gente. Fique à vontade aí, por gentileza, para a sua saudação aqui a todos os nossos irmãos da TV Promessa RS e os irmãos que estão aqui com a gente na Escola Bíblica do Sul. Amém, amém, pastores. É um privilégio novamente estarmos aqui, né? É a quarta vez que eu participo da lição bíblica, participei das 3 da lição passada e agora inicio nessa nova lição aqui. É um prazer poder falar um pouco da palavra de Deus, né? Das nossas perguntas que temos, a qual apenas são respondidas pela Bíblia. Amém, amém. Que bom, que bom. Como o seminarista está dizendo, na lição passada, ele esteve aqui com a gente em 3 oportunidades e agora, nessa nova série de lições, questões inquietantes sobre o futuro, a doutrina das últimas coisas, a lição de número 1, neste novo formato. Está aqui com a gente novamente, dando a sua contribuição. Muito bem, seja muito bem-vindo. Dando esse início aqui com a nossa lição bíblica, nós temos aqui o título, temos o objetivo, o texto básico, a introdução, e como sempre de costume, né, a gente convida aí o nosso professor da lição bíblica de hoje, o seminarista Eduardo, para que possa nos ajudar aqui a entender sobre a Bíblia e o futuro. Missionário Eduardo, fique à vontade, por gentileza, para ajudar a gente nesse pontapé inicial aqui da lição de número 1. Amém. A gente, no decorrer da vida cristã, a gente costuma criar muitas perguntas. Perguntas sobre o futuro, o que vai acontecer com determinada ocasião, o que vai acontecer com a gente no futuro. Muitas pessoas hoje, infelizmente, pastores, elas não sabem o que vai acontecer com a vida delas, pois não conhecem a verdade. A gente, como cristão, a gente entende que a Bíblia é a nossa única regra de fé. Nela está todos os ensinos preciosos para a nossa vida. Tudo que a gente tem dúvida, tudo que a gente precisa saber está na Bíblia. Fora da Bíblia
nada condiz com a verdade. Então, se a gente tem alguma resposta, a gente consegue achar na Bíblia. E essa lição nova, ela tem como objetivo isso, né? Apresentar essas respostas futuras. O que vai acontecer? Muito bem, então. Ela está sempre dividida, as nossas lições bíblicas, os irmãos já estão estudando com a gente aqui há algum tempo, elas têm sempre dois focos. E neste primeiro momento, nós vamos pensar um pouquinho com os olhos no futuro, e no segundo momento, na segunda parte, ela vai falar sobre com os pés no presente, que é o momento da aplicação da lição bíblica. Neste primeiro momento aqui, com os olhos no futuro, nós temos a esperança futura no Antigo Testamento, temos a esperança futura no Novo Testamento e depois o foco da escatologia. As perguntas são 4 perguntas que elas remetem, né, a esses comentários aqui. Então, por uma questão de tempo, sempre a gente começa aqui com as perguntas, porque aí a gente vai fazendo sempre o link ali com os comentários da nossa lição. Pastor Rogério, a primeira pergunta aí, né? Então vamos lá. Vamos lá com a Então, primeira pergunta? já que nós colocamos ali escatologia, a pergunta vem assim então. Com base na introdução, explique o que é escatologia. Além disso, leia Romanos 8:24 e comente sobre o quanto a esperança futura é importante na vida cristã. Então, esse aí, meu irmão. Primeiro, o que é escatologia? E depois, né, para fazer um comentário, né, baseado de Romanos 8:24, né, a esperança futura. Por que importa na vida cristã? O que importa? Tá com você, então. Ajuda a gente aí, Eduardo. Vamos lá, então, né? O que é escatologia? Se a gente pegar um pouquinho antes, uma página, 2 páginas antes, lá na apresentação, ela vai deixar bem detalhada o que é escatologia. É a disciplina que se dedica a estudar sobre o final dos tempos. Dentro do campo da teologia é chamada de escatologia, definida tradicionalmente como a disciplina que trata do estudo das últimas coisas. Então, sendo bem básico, bem pontual, escatologia é o estudo das últimas coisas. Sem muitas delongas, né? É o que a gente costuma dizer. O que vai acontecer no futuro? Então, é isso que é a escatologia. É a nossa resposta, é a nossa questão. As coisas que vão acontecer lá no futuro. Coisas que ainda não aconteceram. Daí a pergunta 1, ela consiste também em dizer, leia Romanos 8:24, que é o nosso texto base, né? Nosso texto base, que nos diz assim, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Há muitos tipos de esperança. Muitos tipos de esperança. Mas só há uma esperança que ela é verdadeira, pastor Alessio. E essa esperança, ela se baseia nas coisas do futuro, sobre o que vai acontecer. O pessoal no mundo, eles vivem uma falsa esperança. A gente tem, em contrapartida, uma verdadeira esperança. Uma esperança que é a realidade do povo de Deus. Que se diz, a lição vai trazer que é a glória futura. Então, a gente tem que entender que há diferentes esperanças, mas nós, como os cristãos, acreditamos que há somente uma esperança, que é a glória futura. Amém. Que bênção, né? Então, quando nós pensamos em escatologia, a partir daquilo que a Bíblia nos ensina, nós estamos pensando num estudo do futuro, né? O texto vai falar sobre uma questão pessoal e uma questão, e aí nós vamos ver aqui algumas lições, essa escatologia no que diz respeito ao ser humano, né? E também a questão das doutrinas das últimas coisas. E tudo está aí baseado na Sagrada Escritura. A Bíblia, ela é o livro por excelência, é ela que nos traz a revelação das coisas futuras. É isso, né, missionário? Isso. E, pastor, e é interessante também notar
que essas coisas futuras elas não estão relacionadas só no livro de Apocalipse. A gente vai ver que desde Gênesis até Apocalipse já mostrava as coisas futuras que iriam acontecer. A gente tem a mania, muitas vezes, de pensar que é só Apocalipse que revela o futuro. Não, mas não é uma realidade, não. A gente tem que entender que toda a Bíblia, ela traz algumas informações importantes sobre as coisas do futuro. E é importante ressaltar também, quando nós vemos ali, né, o pastor Alessio, né, e o missionário Eduardo ali, é que quando nós vemos isso aqui, porque às vezes a pessoa fica ligada à adivinhação, né? Então, a adivinhação é uma coisa, né, que não é bíblica, né? Isso aí, nós não temos isso aí em relatos bíblicos, né, que existe esse tipo de situação, mas nós temos a escatologia, que são revelações feitas através do Senhor, né? Então, Deus deu essas revelações àqueles homens que escreveram a Bíblia, que deixou para nós, né? Ele revelou essas coisas que aconteceria, né? E então é diferente, né, pastor? Porque às vezes a pessoa pode achar que é igual. Se a gente está falando de prever o futuro, então é adivinhação? Não, adivinhação é algo que o ser humano criou, baseado nas crenças que ele tem. E a escatologia não, é aquilo que a Bíblia nos deixou como futuro, né? Do que aconteceria no futuro. E nós cremos fielmente nisso, obviamente que nós vivemos pautado na palavra do Senhor, e nós vemos, né, que tudo aquilo que foi relatado na Bíblia já aconteceu e algumas coisas estão caminhando para acontecer. Então nós vemos que aquilo ali não é algum ser humano que falou assim, eu acho que vai acontecer tal coisa, aí chegou lá na frente, não aconteceu, e aí, agora o que nós vamos fazer para arrumar isso aí? Não tem, né? A Bíblia, tudo aquilo que ela pontuou que já foi passado, nós vimos, já aconteceu, e pelo que a gente vê hoje no nosso dia a dia, muitas coisas ainda vão se cumprir e estão próximas, né? Pelo que a gente está vendo, né, pastor? E é importante isso, né? Quando a Bíblia ela vai revelando tanto a questão assim do nosso dia a dia, quando a gente olha para as coisas que estão acontecendo, quando a gente olha por aquilo que está por vir, como diz aqui, ó, o quanto a esperança futura é importante para a vida cristã, porque a gente isso vai trazendo paz para o coração, vai trazendo conforto para a alma, né? Todos os momentos em que a gente vai vivendo e a gente vai vendo a Bíblia se cumprindo, as profecias se cumprindo, tanto aquelas que já se cumpriram, aquelas que estão muito nítidas no dia de hoje, mas aquelas que vão se cumprir também no futuro próximo, tudo isso traz aquela esperança, aquele conforto, aquela segurança que a nossa alma necessita, né? Por isso que é importante essa introdução, quando o missionário Eduardo fala aqui sobre citando aqui o nosso texto básico, né? Porque na esperança fomos salvos, né? Sim. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas na esperança fomos salvos. A esperança de tudo aquilo que Deus prometeu vai se cumprindo, e isso vai trazendo alento, vai trazendo segurança, vai trazendo conforto. Sim. Para mim se resume assim também, né, pastor? Na questão da esperança do cristão, é que como nós sabemos o final do filme, que vai ter a salvação, que vai ter a vida eterna, aquele que seguir os passos do Senhor, então eu posso entender que por mais dificuldades que eu passo na minha vida, pode acontecer o que for, mas eu tenho esperança de que isso tudo vai passar e a gente vai ter essa vida eterna, né? Então essa esperança, acho que é a base, né, que a gente tem para poder seguir o caminho, né, que temos que seguir, né? O Senhor deixou esse caminho para nós seguirmos, dando a esperança de que no dia final nós teremos essa salvação em Cristo Jesus, né? Verdade. Então, a gente vai viver o quê? Tudo bem, eu vou tropeçar, vou cair, vai acontecer problemas, vai acontecer diversidades, mas a palavra me garante que no final eu teria a recompensa. Vale a pena, Vale né? a pena. Vale a pena. Né? Então, não desista da caminhada. Por mais difícil que seja, no final a recompensa virá, né? É por isso que quando essa esperança ela é importante, né, para a vida cristã. Essa esperança, porque isso aí vai fortalecendo exatamente por causa disso, né? Interessante que o missionário Eduardo, ele fala assim, que quando a gente pensa em escatologia, a gente já pensa em Apocalipse, pensa em Daniel, né? Parece que quase que tudo aquilo que é de futuro, parece que, claro que esses livros, eles estão recheados de coisas futuras, não resta dúvida, mas toda a Bíblia fala sobre isso, né? E a pergunta de número 2 fala assim, ó, quais são os 6 temas presentes no Antigo Testamento relacionados ao futuro? Olha, são 6 temas fantásticos, né? Que lá no Antigo Testamento falam sobre o futuro.
Então, isso é escatologia em todo o Antigo Testamento, né? E tomando com base Gênesis 3,15, que é muito conhecido, né? Comente o quanto a promessa de um redentor futuro é importante no Antigo Testamento. O Antigo Testamento falando sobre escatologia. São 6 temas importantíssimos que estão lá no Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento, que focam, né? Que vão dar base para essa afirmação do missionário Eduardo, de que escatologia não está resumido apenas ao Apocalipse e a Daniel, mas em toda a Bíblia. Quais são, portanto, os 6 temas presentes no Antigo Testamento que estão relacionados à escatologia? Missionário Eduardo, ajuda a gente aí nesse assunto, por gentileza. A gente entende que algumas esses 6 temas, eles já se cumpriram, né? A chegada do reino por meio do Messias, ou ungido, que aqui é a vinda de Jesus, né? Que a gente vai falar lá do proto-evangelho, do primeiro evangelho, da promessa. Então a gente entende que essa daí já se cumpriu, que é a vinda de Jesus Cristo. O segundo é o derramamento do Espírito Santo, que, como a gente costuma dizer, que no Antigo Testamento eram algumas pessoas só, no Novo Testamento não, já é para todas. O estabelecimento da nova aliança. Se Israel falhou, agora vem a igreja para fazer a nova aliança. O dia do Senhor. Isso daí é coisas que vão acontecer futuro, que é o dia do Senhor. O novo céu e a nova terra. Esses, então, são os 6 temas que a gente fala, e a gente tem que entender algo aqui, que a gente estava falando sobre esperança, né? Isaías 53, ele vai falar sobre Jesus. Se lermos Isaías 53 com os olhos escatológicos, com os olhos no futuro, vamos ver que de lá, Isaías 53 é uma profecia de uma das mais lindas, se não for a mais linda das promessas do Antigo Testamento sobre a pessoa de Jesus. Isso. Então nós temos... perdão, pois não. É interessante entender também, pastor, que tudo que os profetas falaram no Antigo Testamento se cumpriu. Então, aquele pessoal lá, a gente pensa assim, que hoje para nós é mais fácil, porque a gente tem o Novo e o Antigo Testamento. Daí, para nós, a nossa compreensão fica muito mais fácil de poder entender toda essa história. Mas aquelas pessoas lá, viveram antes, elas também tinham essa esperança que ia ter um Salvador, que ia ter o derramamento do Espírito Santo, que ia ter um novo céu, uma nova terra. Então não é algo novo, que só as pessoas que leram o Novo Testamento vão conseguir entender. Não, a gente entende que as pessoas que só tinham o Antigo Testamento também tinham essa facilidade de entender o que os profetas diziam, o que as Escrituras diziam sobre as coisas do futuro. Uhum. E é interessante que quando a gente olha para esses assuntos, a gente acaba olhando quase que pelo retrovisor. Como você disse, algumas dessas profecias se cumpriram no seu tempo, né? Então a gente olha para o retrovisor e a gente vê a chegada do reino, do Messias, do ungido, de Jesus há quase 2000 anos atrás. A gente olha pelo retrovisor, a gente vê essa segunda parte aqui, que fala sobre o derramamento do Espírito Santo, a vinda de Pentecostes, algo glorioso lá em Jerusalém. A gente olha para o retrovisor e a gente vai vendo essas questões, o estabelecimento de uma nova aliança em Cristo, né, como você disse, a restauração do remanescente da igreja, quando Israel é rejeitado e vem a igreja vai ocupando o local. Quando fala sobre o dia do Senhor, né? Porque os últimos dias que nós falamos hoje, de fato, né? A própria igreja primitiva, quando fala sobre a vinda de Cristo, ela fala sobre os últimos dias chegaram. Nós já estamos nos últimos dias. Então, há 2000 anos atrás, essa mensagem dos últimos dias, a igreja ela já está dentro desse período dos últimos dias. Nós estamos, na realidade, chegando na consumação dos séculos, né? Que são os últimos dias dos últimos dias, né? Sim. Mas isso hoje a gente olha pelo retrovisor, como disse o missionário Eduardo, porque eles já se cumpriram. Mas agora imagine se você está há 4000 anos atrás, há 2000 anos antes de Cristo. Então você está olhando para frente. A vinda do Messias,
o reino do Messias, o Pentecostes. Tudo isso são assuntos escatológicos, né, que falam sobre o futuro, e um grande futuro, porque essas profecias estão lá em Gênesis 3,15, quando fala do Redentor, imagina. Isso vai demorar milhares de anos até que ele venha. Então, a esperança do futuro, a esperança da vinda do Messias, a esperança do derramamento. Então, não é porque essas profecias já se cumpriram que elas não deixaram, que elas não são escatológicas, porque elas são escatológicas. Elas apontaram para o futuro, milhares de anos na frente. Claro que hoje eu repito, né, como disse o missionário Eduardo, elas já se cumpriram. Então a gente olha para o retrovisor e vê lá. Mas quem viveu antes disto vai vendo, né? Estava esperando a expectativa do futuro. E é claro que algumas coisas aconteceram lá, como o dia do Senhor, os últimos dias começaram lá e essa profecia está se estendendo ainda. E até por isso hoje, que né? por isso que a gente confia realmente na palavra, né, pastor? Porque aquilo que o senhor está colocando, isso aí foi escrito há muitos anos atrás e aconteceu. Todos esses como é que um ser humano comum, normal, conseguiria prever isso? Que viria um Messias, que viria alguém que... Como é que isso, algum ser humano imaginar algo nesse sentido, né? E nós vemos o quanto isso é verdade, porque aí nós colocamos, como é que Jesus... né, se ele não fosse um ser divino, como é que ele dividiria o tempo? Né? Porque hoje nós vivemos 2024 depois de Cristo. Né? Como é que se fosse alguém comum, o Rogério, o Alessio, o Eduardo, vai dividir 2000 depois do Rogério? Nunca, né? Nunca. Então nós vemos que quando foi escrito isso aqui, muitos anos atrás, realmente, ninguém imaginava que essas coisas aconteceriam. Às vezes muitos que liam isso aqui ainda falavam assim, será mesmo que vai vir? Né? E hoje nós podemos relatar que, de fato, isso tudo aconteceu. E por isso nós acreditamos que o restante das profecias ainda, das visões que a Bíblia nos coloca, ainda vai acontecer, porque foi comprovado que o que foi colocado no passado aconteceu. Né? Diferente de algumas coisas que a gente vê que o pessoal falou que no passado aconteceria, acabou não acontecendo nada, né? E aí a gente acaba tendo esse tipo de problemas, né? E agora a Bíblia não. O que nós vemos na Bíblia se cumpriu, e aquilo que não se cumpriu está apontando, né? Já está apontando para que se cumpra, né? Exatamente. E aí, só para deixar essa frase aqui que o missionário Eduardo falou com a gente, né? Eu acho isso importante, diz assim, o povo de Deus do Antigo Testamento possuía uma fé escatológica, né? Eles ansiavam por uma visitação de Deus na história. Porque nós temos essa fé escatológica. Nós temos a esperança na ressurreição, nós temos a esperança na vida eterna, enfim, nós temos a esperança de tudo que vai vir. Sim. Então a nossa fé é escatológica nesse sentido. Mas a fé deles também era. Sim, né? Porque eles também viam coisas que viriam, como o missionário disse aqui, com toda a propriedade. Assim como nós olhamos hoje, por exemplo, para, às vezes, Apocalipse, tudo que a gente vê em Apocalipse, que ainda vai acontecer, lá naquela época, para eles olhavam aquilo como nós estamos olhando hoje. Né? E eles confiaram com a mesma fé. Com a mesma fé. Com a mesma esperança, com a mesma vontade de que viesse. Exatamente, né? Perfeito. Maravilha. Senhor Eduardo, obrigado, querido, aí, pela contribuição. Vamos aqui para a pergunta de número 3, né? Podemos afirmar que estamos vivendo os últimos dias? Faça um resumo do que o Novo Testamento traz sobre a esperança futura à luz do item 2 do comentário. Nós estamos aí vivendo os últimos dias? Ajuda a gente a compreender esta afirmação, por gentileza. Sim. A gente crê que a gente está vivendo sim os últimos dias. Conforme eu falei antes, com a vinda do Senhor Jesus, depois com a sua ascensão aos céus, a gente começa a viver os últimos dias. A gente tem essa certeza que isso aconteceu com a vinda do Senhor Jesus, que são esses últimos dias. Porém, terá um dia, pastor, que será o último dia. Como você falou antes, a gente está vivendo os últimos dias, mas terá o último dia. Então, desde quando acontece a vinda do Senhor, conforme Gálatas 4:4, como a plenitude dos tempos, a gente começa a viver os últimos dias, a gente começa a funilar essa história para um desfecho final. Isso vai ter, e daí depois disso acontecerá o último dia, a consumação do século. É esse último dia,
quando Deus completará a sua obra. O último dia ele vai trazer juízo. Não se trata literalmente de um único dia e um único evento, mas inclui todos os eventos, desde o dia da volta de Cristo até o completo extermínio de toda a maldade e estabelecimento do novo céu e da nova terra. Isso. E é importante isso, né? Porque às vezes, como disse o missionário Eduardo, desde a vida de Cristo, desde o ministério dele, da ascensão dele, já se está falando dos últimos dias. Porque às vezes, pastor Rogério, as pessoas acabam associando essa questão dos últimos dias apenas, digamos assim, a partir de agora. Nós estamos nos últimos dias. Sim. E está certo, né? Como o missionário disse, está certo. Mas a Bíblia ela diz que os últimos dias, desde a época de Cristo, nós estamos nos últimos dias. Sim. Né? Nós já estamos lá. Quando a gente olha no Novo Testamento, todos eles falam, como o missionário acabou de explicar aqui para a gente, né? Que todos eles falam, nós estamos nos últimos dias. Como disse Deus que nos últimos dias derramaria do Espírito, como disse Deus nos últimos dias faria isso. Então, eles, os escritores do Novo Testamento, eles deixam claro que lá a vinda do Messias, tudo aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento, que eles tinham uma fé escatológica neste momento, que tudo isso aqui inicia os últimos dias. Os últimos dias já se... esse tempo já se iniciou há quase 2000 anos atrás. O que nós estamos vendo agora é a consumação. Aí até o texto diz aqui, né? É o último dos últimos dias. É o finalzinho de tudo. É os 45 do segundo tempo. Mas o jogo de último dia já começou há quase 2000 anos atrás. É o que o missionário explicou e é bom que fique. Claro que tudo isso caminha mesmo para a consumação de tudo, né? Sim, e interessante que nós vemos aí os últimos dias, como a gente tem uma percepção muito pequena de tempo, então às vezes a gente acaba achando que 2000 anos é muito tempo, mas para 2000 anos para Cristo, né, para Deus ele não é nada, né? Rapidinho, né? Então a gente acaba achando que esses últimos dias, poxa, mas já demorou, tem muita gente ainda que fala, né, às vezes a gente vê a pessoa brincando, poxa, mas tá demorando essa volta de Cristo, né, porque o povo achou que ele ia morrer, ressuscitar e já ia voltar de novo, né? Mas ele está dando tempo, né, pastor, da gente compreender a palavra dele e nos entregar de verdade, né, para a obra, né? Mas é interessante realmente quando nós vemos esses últimos dias, porque a pergunta ela é bem enfática, né, se nós estamos vivendo, e por tudo que a Bíblia relata, e por tudo que nós vemos acontecer na nossa sociedade, no nosso mundo, nós vemos que realmente nós estamos caminhando para os últimos dias, né? Nós vemos, coloca lá que rumores de guerras e tudo mais. Nós já tivemos Primeira Guerra, a Segunda Guerra, teve as suas proporções naqueles momentos, né? Mas nós vemos que nos dias de hoje isso está cada vez maior. Olha o que nós estamos vendo, o que está acontecendo lá no Oriente Médio, né? Está se intensificando. Naquele tempo a gente não tinha bombas atômicas, hoje nós já temos, que é um poder de destruição em massa, né? Então nós vemos sim que nós estamos num caminho muito próximo dos últimos dias, né? Como bem colocou ali o seminarista ali, que não é um único dia, né? Não vai ser assim, ó, é amanhã. O último dos últimos dias seria uma série de eventos que estariam acontecendo. Então nós entendemos, pelo que a Bíblia nos coloca, que nós estamos vivendo sim. Como o senhor colocou, esses últimos dias já começou lá 2000 anos atrás com a volta de Cristo e agora nós estamos cada vez mais próximos, né? Consumação do século. A consumação dos séculos, exatamente. Começa ali os últimos dias e chegamos aqui à consumação dos séculos. Isso. É interessante alertar que a carta de 2 Tessalonicenses, o pessoal de Tessalônica vai pensar que está vindo já o Messias, mas aí Paulo faz todo um argumento, explica para eles, não vai ser assim. E na fala do pastor Rogério, a gente nota algo legal, que ao decorrer dessa lição, a gente vai entender como que vai acontecer todos esses eventos. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Isso é importante também, essa informação, né, lá de Tessalônica, porque de fato, né, está todo mundo falando que já estamos nos últimos tempos, estamos nos últimos dias,
Chegaram os últimos dias. O pessoal de Tessalônica quer abandonar até o emprego, quer pedir a conta, né? Fala, já que assim me dê as contas, né? Paga minhas férias e tal, enfim, que agora Já já tá vindo vamos, mesmo? né? Já Aí tá Paulo, acabando tudo, tá né? acabando tudo. Paulo falou, olha, não, tá tudo bem, estamos nos últimos dias, mas não será assim antes que venha o anticristo, vai ter a consumação. Na consumação ele aparece, então ele vem, mas não é agora, né? Mas nós estamos nos últimos dias. Sim. Né? E nós vemos aquilo que eu estou falando, né, pastor? Então nós vemos que nós estamos num momento de crise muito grande no mundo, né? E o que a Bíblia nos coloca é que nós viveríamos isso, mas viria alguém para apaziguar tudo isso, né? Então, quando nós vemos tudo isso acontecendo, a gente fica atento, os olhos ficam atentos e fala assim, ó, quem que é esse apaziguador? Porque não quer dizer que vai ser ele, mas a possibilidade perante o Bíblia, porque a gente não sabe se vai ser agora, se vai ser mais 1000 anos para frente, mais 2000 anos, a gente não tem essa previsão, que a gente vai vendo os acontecimentos. Mas se nós virmos que isso aí tudo esfriar essa guerra agora, é um grande alerta para o povo cristão de que o anticristo realmente ele já está operando, né? Tem que ficar atento. Temos que ficar Tem que atento. ficar A palavra, porque o Senhor mesmo nos diz, né? Conhecereis a verdade, né? Por quê? Porque a partir do momento que nós conhecemos a verdade bíblica, nós vamos ter uma bússola que nos orienta em tudo que está acontecendo na nossa vida ao nosso redor, né? Verdade. Tem que ficar atento. Tem que ficar atento. Missionário Eduardo, vamos aqui para a quarta pergunta, então. Pastor Rogério, eu vou passar aqui para ele fazer essa quarta pergunta aqui para a gente. Então vamos lá. Então a quarta pergunta diz assim, ó, com base no item 3 do comentário, explique qual é o foco individual da escatologia. Ainda com base no item 3, explique qual é o foco geral da escatologia. O estudo, os temas de ambos os focos é importante? Então são 3 perguntas em uma só, né? Primeiro o foco da escatologia individual, depois o foco da escatologia geral, e se ambos esses focos são importantes. E aí, seminarista, o que você me fala? Eu vou começar respondendo a última. O estudo, os temas de ambos os focos é importante? São importantes, né? Como a gente vê, é a palavra de Deus. A gente precisa estar alerta. E a gente só vai precisar ficar alerta ou através da Bíblia, né? Não tem outra maneira de ficar alerta. Ela vai falar assim sobre o foco individual. A chamada escatologia individual está vinculada com o estudo do futuro de cada indivíduo em particular. A escatologia individual engloba temas como a morte física, o estado intermediário, mortalidade da alma e a ressurreição. Traduzindo, o que é o foco individual? O foco individual nada mais é do que o foco do estudo do homem. O que vai acontecer com o homem? E aqui a lição ela foi bem clara, né? Ela deixou bem clara que é a morte física, o estado intermediário, a mortalidade da alma e a ressurreição. Então, o foco individual é o estudo do homem. O que agora é a escatologia geral ou cósmica? Trata dos acontecimentos com alcance geral. Então, é importante a gente entender isso, né? O que vai acontecer com a humanidade toda? O que vai acontecer com o mundo todo? O que vai acontecer com a história da humanidade? Então, o foco geral é isso daí, é o panorama geral. E o individual é os homens. É interessante, como nós falamos a princípio, baseado nessa explicação do missionário, olha que interessante mesmo assim, ó, essa questão escatológica individual. Eu olho para mim mesmo, pastor Rogério olha para si, e nós olhamos para nós mesmos, e a gente pensa, o que será da minha vida? Né? Aí eu sei que tem a morte física, como é que eu lido sobre essa questão, a questão do estado intermediário, o sono na morte, sobre, consequentemente, a mortalidade da alma, mas aí eu penso numa ressurreição, eu penso numa vida eterna, eu penso num corpo glorioso, enfim. E é claro que quando se estuda, pensa no geral de uma igreja, do povo, mas via de regra nós pensamos em nós mesmos. Olha, eu vou morrer, tá, mas eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu vou ter um corpo glorioso, eu vou ter a vida eterna. Então, são todos assuntos
escatológico, que eu estou dizendo no sentido de futuro, do meu futuro, do futuro do pastor Rogério, do futuro de todos nós, mas do meu futuro individual. Eu estou pensando no que vem pela frente, e isso me traz esperança, eu saber que a morte não é o fim, que eu vou ter que no livro da vida, as melhores páginas estão ainda para serem escritas, né? Perdão, para serem vividas, porque já estão na mente de Deus. Tudo isso me traz graça, me traz esperança, me sossega a alma. Mas essa é uma escatologia individual, que engloba o indivíduo. Agora, no meio deste cenário, como disse o seminarista, obviamente que existe um contexto geral. E aí vai envolver todos os acontecimentos da grande tribulação, o aparecimento do anticristo, a segunda vinda, arrebatamento, o juízo final, que diz respeito a todo mundo, como já diz, né? É uma escatologia geral. Então isso é muito importante, porque pode nem ser tanto assim, a gente não para no dia a dia para fazer essa divisão, né? Porque isso é questão de um estudo, enfim, mas isso a gente vive constantemente isto, né? Pensando no meu futuro, cada um está lutando, caminhando com as suas lutas, com as suas alegrias, mas caminhando com aquilo na esperança do que há de vir no futuro. Enquanto eu volto a dizer, de repente a gente não faça isso todo dia, não pare para falar, isso aqui é uma escatologia individual, mas isso está aqui no nosso coração. E a gente pensa também, quando a gente, o pastor Rogério acabou de falar de anticristo, a guerra lá, é o Irã aqui, é Israel daqui, é a Jordânia dali e tal. Enfim, será que já não está tendo todo um contexto, Estados Unidos para cá, a Rússia para lá e tal, tal? Será que desse caldo não surge daqui a pouco o anticristo? Escatologia geral. Quantas pessoas não fazem essa indagação? É quase que natural, porque a gente fica pensando, meu Deus, alguma coisa está acontecendo, né? Sim. E quando a gente pensa em uma questão bem particular, quando chega uma enfermidade, que a gente está mais sensível a algumas questões, a gente fala assim, olha, mas eu sei que a gente vai ter o futuro, a vida eterna, arrebatamento e tal, enfim. Então, é exatamente isso que o missionário Eduardo acabou de explicar, né? Escatologia individual tem a ver com a gente, tudo aquilo que tem a ver com a gente, claro, com todo mundo, mas a gente tem um foco muito mais pessoal, individual, porque isso tem a ver comigo, e o geral tem a ver com toda a raça humana, né? Aquilo que engloba todos os seres humanos, toda a nossa história. É isso, né, Eduardo? Sim, pastor, é importante entender que nada vai ficar do mesmo jeito. Mesmo o ser humano, a Terra, aqui, nada vai ficar do mesmo jeito. Então, por isso que envolve todo mundo de alguma maneira, todo o cosmos. Maravilha. Obrigado, querido. Excelente explicação, Eduardo. Fomos ricamente abençoados aí com a tua explicação. Muito bem, como nós havíamos dito bem no início, nós temos aqui com os olhos no futuro, quando a gente viu sobre a esperança futura no Antigo Testamento, quando nós vimos aqui sobre a esperança futura no Novo Testamento e vimos ainda o foco da escatologia. Agora, nessa segunda parte, com os pés no presente, que nós temos aqui duas aplicações para as nossas vidas. E a primeira diz assim, a Bíblia é um livro de esperança. Vivamos com a esperança da glória vindoura. E a pergunta diz assim, tendo em vista que a nossa fé e esperança vem por meio do conhecimento de Deus e sua vontade revelada nas Escrituras, você está se comprometendo a ler e estudar a palavra de Deus com diligência? Tem se mantido firme na esperança do futuro da glória? De repente, missionários, como é uma pergunta muito pessoal, e aqui, obviamente, para todos os alunos que estão aqui com a gente na Escola Bíblica do Sul, eu gostaria de mudar um pouquinho aqui, né? Porque eu penso que seria mais interessante, assim, falar sobre a importância. É importante para a gente ter esse comprometimento em ler e estudar a Bíblia. É importante a gente manter firme a nossa esperança de um futuro de glória. Quem faz isso? Né? Porque como é muito pessoal, claro que todos nós fazemos isso. Mas é importante isso, não é importante? Sim. Pastor, se a gente tivesse combinado, não teria dado certo. Eu tinha colocado aqui na resposta, né, que sim, é importante fazer isso, e daí logo após eu dizer assim, não, a gente tem que incentivar
aos demais fazer isso também, né? Como a gente sabe, a gente faz isso, né? Mas se você que está no outro lado aí não faz, é bom fazer e continuar com a esperança firme, né? Com a esperança firme das coisas que vão acontecer no futuro. Mesmo a gente estando num mundo de caos e a gente não está imune a isso, né? A gente é ser humano, a gente está aqui nessa terra, então a gente não está numa bolha, não está numa doma de vidro, estamos nas dificuldades também, né? Passamos pelas dificuldades. Então, se a gente não tiver o nosso foco, a nossa esperança no futuro, em Jesus, em buscar conhecê-lo, a gente também vai ficar com medo, amedrontado e ficar meio assim, tá aí, eu vou para onde? Para onde que eu vou? Não tenho para onde ir. Então, a gente só consegue ficar 100% firmes olhando para o futuro. Porque se olhar para o presente, vai desistir. Amém, graças a Deus, que benção. Então, que mantenhamos a nossa esperança, né? Vamos aqui, missionário Eduardo, caminhando para o final, a sexta pergunta, que remete aqui, né? Ó, a Bíblia é um livro de esperança. Vivamos com perseverança o tempo presente. Aí a pergunta sexta e última diz assim: qual o alerta de Jesus aos seus discípulos frente a todos os acontecimentos previstos que antecederão a sua vinda? Você tem sido perseverante ou oscilante na jornada da fé? O que nós podemos aí compartilhar com os nossos alunos a respeito desta sexta pergunta? Então, né, a gente entende o que Jesus falou para os discípulos para eles perseverar na fé. Esse foi um mandamento claro que Jesus deixou para eles, ó, perseverem. Independente da situação, vocês perseverem. Não vou estar mais aqui com vocês, mas vocês perseverem na fé. E a gente nessa última pergunta aí, é colocado para nós, né? O que a gente deve fazer? A lição trouxe, né, que é perseverar, ter esperança nas coisas que vão vir ainda. Sabemos que as adversidades têm, mas a gente tem que estar firme na Jesus. A gente fala também lá sobre Paulo, né? Ele termina a sua vida dizendo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Daí lá no finalzinho do versículo, lá embaixo, lá, ele vai dizer assim: a coroa da vida está me reservada a mim. Mas não só a mim, a vocês também. A gente entende tudo que o apóstolo Paulo passou. Agora, no último momento da vida dele, ele vai dizer assim: a minha esperança está lá no céu, não está aqui. E a gente entende que isso é algo magnífico, né? É magnífico. Que bênção, né? E citando essa parte do apóstolo Paulo, me encanta, né? Quando ele diz assim, ó, já agora a coroa da justiça me está reservada, né? Então eu fico pensando assim, a coroa de Paulo está lá, só esperando a ressurreição de Paulo para Deus entregar. Mas está lá também a coroa do Eduardo, já está lá. Já está lá a coroa do Alessio, já está lá. A coroa do Rogério já está lá. Só está esperando, já está lá. Só esperando o dia que a gente for lá para colocar sobre nós, né? Então, de fato, é ser perseverante, né? Como disse o missionário Eduardo, e essa coroa será dada a todos nós. É isso aí. É o que, às vezes, o mundo ele nos tira, né? Do trilho, do caminho, aparece muitas coisas, né? Por isso que essa palavra ficou, né? Porque saberia que nós, em algum momento, poderíamos fraquejar, em alguns momentos a gente passaria dificuldade, nós teríamos problemas, às vezes queremos desistir da jornada. Ah, mas está tão difícil desse jeito. Ah, mas a minha igreja tem problema, mas não sei o quê. Enfim, o Senhor sabia disso, né? E por isso essa palavra foi deixada para nós, para que quando nós estivéssemos nesses momentos aqui, a gente lê essa palavra, persevera. Persevera porque isso vai passar. E o alvo principal, que é a coroa, assim como o senhor diz, está lá, nos aguardando, né? Um dia a gente vale a pena, né? Vale a pena. Vale a pena. Vai valer a pena tudo. Com toda certeza. Missionário Eduardo, muitíssimo obrigado, meu irmão. Que Deus continue te abençoando. Estamos chegando aqui ao final, né? Aprendemos muito aqui, bênção do Senhor. Eu vou pedir por gentileza que você ainda abençoe todos nós aqui, todos os alunos da Escola Bíblica do Sul, orando aqui, pedindo a bênção de Deus sobre nós, tá bom, querido?
Contamos aí com a sua oração Amém. agora para a gente poder encerrar. Amém. Vamos orar então? Senhor Deus, eterno Pai, obrigado por esse momento que o Senhor nos dá, que é aprender um pouco mais da Tua palavra. Possamos, Pai, continuar com o nosso coração firme e perseverantes naquilo que o Senhor colocou em nossos corações, que é a eternidade. Esteja sempre conosco, Pai, pois sabemos que os dias são maus, mas a nossa esperança está em Ti, somente em Ti. Pois a coroa da vida, Pai, um dia será dada a nós também. Permaneça, Pai, sobre cada ouvinte da Escola Bíblica. É o que a gente pede e engrandece em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, missionário Eduardo. Lembrando que o missionário Eduardo, ele é segundo anista do Seminário Teológico Progressista. Está lá já no finalzinho, né? Faz mais daqui uns 40 dias está de volta aqui para o Rio Grande do Sul. Amém. Estamos ansiosamente esperando ele aqui. Isso. Tem trabalho para ele. Tem também. Pode vir, Eduardo. Estou Pode te esperando vir aqui, viu? A TV Promessa RS te aguarda. Ele é daqui do Rio Grande do Sul, da cidade de Santo Ângelo, está ali nos seus últimos dias, ali no Seminário Teológico. Obrigado, Eduardo, que Deus te abençoe, pastor Rogério. Obrigado. Nossa gratidão, muitíssimo obrigado. Obrigado ao seminarista. E seja sempre bem-vindo aqui, viu, nos nossos estudos aqui, tá? Será sempre convidado, toda certeza. Amém. Obrigado a você, meu irmão, minha irmã, de todos os lugares, por estarem aqui com a gente. Eu quero encerrar pedindo que você compartilhe o link. Olha, quanta informação maravilhosa, né? Que o Senhor compartilhou com a gente hoje, nos abençoou através da vida do Eduardo. Compartilhe o nosso link, deixe o seu like, o seu joinha, por gentileza, se inscreva no canal da TV Promessa RS e ative o sininho para que você possa ser informado de todas as programações aqui da nossa TV. Obrigado a todos, fiquem com Deus.